Brabo. Cara, foda-se o cartão, mano. Eu tô sem energia, cara. Vamos ver esse iceberg aqui. Codó? Com seres de outro planeta. Uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? O mais imparcial possível. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos. Ah, cara, porra, pelo amor de Deus, cara. Teoria da conspiração, mano. O ET Bilu. Caralho, que porra de teoria, o quê, cara? Do Teoria, Brasil. não, a teoria do ET Bilu? Que teoria é essa do ET Bilu? Que ele é de verdade? Tudo começou na cidade de Ah, o CQC descobriu que o ET Bilu é mentira, tá ligado? O CQC, mano. Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar Porra, Urandir, cara. e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. É real? Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com Com eles, sotaque, tá? esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu. Cara, pra mim isso é o suficiente, tá? Tipo assim, será que o ET Bilu é verdade? Pra mim é o suficiente. Eles terem entrado em contato com a Record e não com a Globo ou com a SBT, já prova que é uma mentira. E espalhassem essa Porque, evidência. assim, se tem uma emissora que você fala, caralho, uma emissora do Brasil que colocaria um vídeo falando que é um ET e na verdade é um cara de 50 anos de idade imitando a voz de uma criança. Que emissora faria isso, mano? Rede TV e Record, mano. Evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Não, não tô te vendo aqui não. Caralho, mano. Cara, a série T é um bagulho muito humilhante, cara. Ah, vi. Tô te vendo. Caraca, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, não. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? É. Estou muito parecido com você. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Cara, sabe um vídeo que eu adoraria assistir em live um dia? Esse aqui, ó. É balanço geral de Seu Jackson. Que isso, Caso Vitória, mano? Que isso. Aí não. Esse aqui, mano. Análise do balanço geral. Não, Domingo Show, tá? Perdão. Domingo Show. Analisando com especialistas se o Michael Jackson está vivo ou não. Obviamente, em qual emissora isso aconteceria, né? Obviamente, a Rede Record, né? Você conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu Eita porra. alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura Os aqui em incrédulos, cima, né? Parece um capacete ao contrário, ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos, e depois aquela estrutura de cima, onde com as setas... Cara, pra mim isso aqui era um olho, tá? Um olho, cabelo e aqui uma barba. E apontam que seriam os olhos, que na verdade são
2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos Eita. mais controversos. Eita. Celso Daniel, vamos lá. Acusam até o Lula de ter matado Celso Daniel, tá? Mas eu acho uma tese tão absurda quanto a pessoa que defende que o Bolsonaro matou a Marielle, né? Mandou matar, né? Mas o Celso Daniel foi morto por uma ala do PT, tá? A ala, coincidentemente, é comandada por esse cara. Mas aí, só digo isso. Versos da história brasileira e o centro de diversas teorias Vamos lá, vamos famosas. Você mandou R$70, então desculpa. 70 pila pro VOD. Nil, obrigado pelos R$70. Tamo junto, maninho. Acabando a live, vou liberar esse VOD aqui, o da última live, tá? Como combinado. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. Ah, aí é uma intenção de louco do caralho, né? A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas, e em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande, e o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT, mas até hoje a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Em 28... Não é por acaso. A polícia descartou a ideia de um crime comum, né? Só que é tão idiota assim que não, o crime... Aí depois eles falaram que não tinha motivação política. E aí quando os caras começaram a morrer, tipo assim, a testemunha, o médico, não sei quem, o perito, a enfermeira, todo mundo começou a morrer. A polícia continuou batendo na tecla de que não era um crime político, pô. Caralho, é o que? É coincidência então, né? Vai tomar no cu, mano.
8 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os dois homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidos em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar. E após os caras querem ter a CIA do Brasil, né? Igual dos filmezinhos, que tem a caneta que mata, tem um agente secreto, né? Igual o M6, assim, nossa, meu, que foda, mano. Pô, mano, tem porra nenhuma, cara. O Brasil, da SNI, vários de seus integrantes... O Brasil é um país sem graça, mano. Essa é a realidade, né? É bom e é ruim isso também, né? Simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Central de transplantes então, vira uma corrida... regime militar não, né? Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil,
acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou acharam uma esse matéria em vídeo, seu né? programa Esse vídeo era Lost Media, acho que acharam um pedaço dele, ou foi todo, sei lá. para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de R$100 mil para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar, como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta... Que criança de 2 anos e meio tá jogando Yu-Gi-Oh, né? Caralho. Está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Ai, cara, a justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas. Milhões de crianças de 2 anos e meio. Promotores da Vara da Infância e Juventude. Se viciadas, iludidas, hipnotizadas por essa palhaçada, por essa indecência, por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Pera lá, brincadeira apenas inocente não. Brincadeiras que induzem a violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic... Assim, qual é a teoria da conspiração aí, né? Nada, né? The Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Mind, ou Mind 8, é uma... A teoria da conspiração, né? O Mind 8. Caralho. Agência de influenciadores fundada em 2017 que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência, caralho, com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores. Caralho, gente. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores podem... Não, eu achava assim que, tipo, as 450 postagens sobre a Virgínia em um dia era uma coisa orgânica, assim, né?
a Virgínia pagar pra aparecer na página, eu não vou fazer essa acusação tão poleniente, né? Postam conforme seu desejo próprio. Contudo, todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Nádia comenta sobre um momento que Jaqueline gritou no ouvido dela. Passei uns 3 dias com dor no meu ouvido, ficou doendo. Pô, quer dizer que uma postagem dessa aqui é paga? Não. Não. Achei que era um caso, assim, grave do Brasil, né? Próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava... Cara, esse caso é curioso, né? A menina mandou mensagem pro Whindersson, aí supostamente, né, vazaram a conversa dela pra humilhar ela, aí ela se matou, e aí descobriram que a menina vazou a própria conversa, né? Cara, só o Brasil tem essa porra, mano. Paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Uou. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essa... A síndrome de pica é um transtorno de quem tem vontade incontrolável de comer coisas que não são comestíveis. As informações devido... Mirella mostra o pós imediato de sua barriga. Vocês têm curiosidade que eu sei. As excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração... Assim, qual é a teoria aqui, cara? O governo pagou pra essas pessoas, né? Gente, vocês lembram que o Temer... Você lembra que a Dilma dava dinheiro... A Dilma não, né? O governo Dilma dava dinheiro pro Dilma Bolada. Dilma Bolada, uma página de humor que postava como se fosse a Dilma e tal. Ganhava dinheiro, cara. Ele ganhava dinheiro, pô. Ele ganhou um cargo público, porra. Lembra que o Temer, o vampirão, pagou um vídeo do Você Sabia? Você Sabia fez um vídeo, ai, nossa, o novo ensino médio, não sei o quê, bababá, bababá. Foi pago pelo governo essa porra, cara. Pô, tipo, as pessoas esqueceram disso, mano? Contratos com o governo na época do governo teoria, Dilma. Porra? Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda. Opa, agora afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso. Sim, e deu certo, né? Visto que o suicídio de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser... O PT tinha que ter matado mais umas 15 meninas brancas, né? Aí teria dado certo, talvez. Especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O chupacu de Goianinha. Cara, assim, até agora, tirando o Celso Daniel ser morto pelo PT, que ele nem afirma que foi morto pelo PT, né? É um covarde o cara do vídeo. Não teve uma teoria, cara. Teve a teoria do Lula tá por trás do suicídio da menina, né? Epitídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia. Uou! What the fuck?
Caralho! A um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, o que as inseria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com a menina gritando aqui na rua, gritando. Cara, não tem um caso, acho que é em Maringá. Lobisomem. Maricá. Tem aquele lugar no Rio de Janeiro, Maricá, acho que é uma cidade do Rio, né? É um município do Rio. Que tem a lenda urbana do lobisomem. Assim, os caras juram que já viram lobisomem em Maricá, tá ligado? Mistério. Ó, mistério. Clima de mistério. Clima de mistério. Humano, entendeu? Como assim? Tem lobisomem que o povo anda comentando? Ouvi, mas é tudo mentira. Não tem lobisomem aqui, não. Opa! Tudo mentira. Aqui Uma tem cética. muito descaso humano. É o rapaz que nos... Esse cara viu um lobisomem. Ó a cara desse velho. É isso aí. É, qual é o seu nome? Lindinho. Lindinho? É. Por que eles chamam desse nome? Ah, que eu sou bonitinho. É, deixa eu ver, vamos ver. Opa! Quem ele falou que o senhor é lindinho? É apelido que o nego botaram, ficou lindinho mesmo. Agora eu quero saber o seguinte. Olha, tem uns barulhos estranhos aqui, mas isso aí eu reconheci. Isso é o som de uma vaca berrando. Mas é verdade que anda um som meio estranho por aqui, de cachorro latindo, de uivo. Cachorro latindo, de noite, de madrugada. Eu ando muito na madrugada, eu vejo muito lobisomem roda muito de madrugada. É? Como é que é essa história? O senhor já viu lobisomem? Conhece quem viu? Me conte direitinho essa história. Eu vejo lobisomem direto, mas à noite. O que mais tem aqui é lobisomem. Não é que ele viu uma vez, não, tá? Ele vê lobisomem direto. Direitinho essa história. Eu vejo lobisomem direto, mas à noite. O que mais tem aqui é lobisomem à noite. Como é que ele é? Então, assim, não é um lobisomem, são vários lobisomens. É uma guilda de lobisomens, tá? E aí, o lobisomem de Maricá virou o mascote do clube Maricá. E isso é uma puta teoria, tá? Da conspiração. Que o lobisomem, ele realmente existe, tá? Por que viraria um mascote nessa? É só uma lenda urbana, pô. Esse cara não foi o único que viu o lobisomem, pô. Ele é só mais um. Bizarro, né? Isso é bizarro. Um terror! Muito melhor. Um lobisomem de Maricá é muito melhor que o chupacu de Goianinha, inclusive, tá? E à noite, ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de chupacu, ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Cara, o bicho chupa teu cu e tira tua alma, cara. Que porra é essa? Segundo o relato de uma das vítimas que... Mas como é que tu confere, né, que a alma do cara foi embora? Preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? O chupacu. E o misterioso animal... Cara, como é que tu vê se uma pessoa tá com alma ou sem alma, hein? Como é que faz esse teste, mano? Já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro e é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Rihanna, é com você. Rihanna, cara. Olha o nome da mulher, mano. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Cara, isso é inacreditável, cara. E não virou mascote, tá? Porque era mentira, obviamente. Opa!
operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA é capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sob a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA, e dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014. Pra saber que na Guerra da Coreia, uma curiosidade, um PSYOPs aí bom, tá? Na Guerra da Coreia, os Estados Unidos posicionavam, tipo assim, umas caixas de som e colocava, tipo, barulho como se fosse barulho de fantasma. Que os vietnamitas acreditavam, né, em fantasma. Porque tinha uma parada, tipo assim, se o cara morresse na guerra e não tivesse um funeral com a família, os amigos e tal, o corpo dele virava, tipo, um espírito, né, do Warhammer. Aí eles botavam esses barulhos de fantasma e os caras cagavam de medo, mano. Se rendia, parava de lutar, fugia. Pô, muito foda, mano. Ele era afiliado... Cara, uma fake news do Eduardo Campos, tá? Eu não sabia que as pessoas acreditavam nisso. Mas esses dias eu vi um cara falando que não, o PT matou o Eduardo Campos porque ele era o primeiro lugar das pesquisas. Eu fiquei, caralho. O Eduardo Campos, primeiro lugar da pesquisa, mano? Porque, pô, eu lembro da eleição de 2014, pô. Eu era criança, mas eu lembro. E eu lembro que esse filho da puta não tava em primeiro lugar nunca, tá ligado? Eu entrei nos comentários, assim, muita gente defendendo, né? Nossa, que filhos da puta. Pô, o PT não aguenta perder nunca, né? Só porque o cara tava em primeiro, mataram ele. É o caralho. Pô, não é possível, cara. Tem gente que acredita de verdade que o Eduardo Campos era o primeiro lugar das eleições, pô, intenção de voto. Caralho. Do PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em Então, ele era terceiro lugar, assim, tipo, 5%, 6%, fudido, tá ligado? Pô, o terceiro lugar no Brasil não ganha nem cacete, né? Não serve pra porra nenhuma. Mas não, ele era o primeiro, pô. Terceiro lugar nas pesquisas, em 13 de agosto de 2014... Não, e que mundo é esse, né? Que tu mata o primeiro lugar da pesquisa e ele cai pra terceiro, né? Pô, a comoção é muito maior, né? A galera vai começar a votar, igual fizeram, né? Porque depois que o Eduardo Campos morre, a intenção de voto dele sobe pra caralho. O avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Toma. Oficialmente,
A causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave, e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência. Ficou em terceiro lugar também, né? Disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Não, gente, isso aqui nunca aconteceu, tá? A Marina ganhar a intenção de voto assim acima de Aécio e Dilma nunca aconteceu, tá? Agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de... Ó, uma notícia aqui da época, por exemplo. Dilma tem 40%, Marina 24%, Aécio 19%. No final, a Marina ficou em terceiro, né? Então foda-se também. Aí tem outra aqui. Dilma 34%, Marina 29%, Aécio 19%. Então assim, nunca foi a favorita, tá? De voz da Caixa Preta estava inoperante. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela Me fudi? Eita porra. Unidade de Coleta de Informações do Avião, sobre o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa... Não, peraí. Não, que teoria é essa, né? O avião de Campos foi sabotado... Não, a Dilma sabotou porque ela assinou a lei. Tá, mas ela matou por que ele, então, né? Tipo assim, ela matou ele porque ela sancionou a lei? Pra testar se a lei ia funcionar, né? Tem que matar alguém, pô. Não, achei que ele ia falar, não, a Dilma mandou matar ele porque ele ia expor um dossiê do PT, né? Ela matou pra testar a lei. Que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu só pra ver se a lei pegava, né? Se a galera apoiava a lei. No voo marcado, e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Não, gente, ela não quase se tornou presidente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público... Eu tô vendo aqui que a Marina ficou só 12 milhões de votos atrás do Aécio, tá? Em comparação, a Aécio ficou 9 milhões de votos atrás da Dilma, então assim... Ela não ficou quase presidente, né? O próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Eita. Então ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, porque, assim, pra voos particulares é bem mais provável, né, do que a Dilma ter sabotado o avião dele pra testar uma lei. Tem assim, né, tipo, voos particulares tem... sei lá, uma taxa de acidente na casa dos 1000% a mais que voos, entre aspas, públicos, né? De comerciais que falam. Aí tu tem, tipo, isso versus a Dilma sabotando o avião pra testar o... Cara, não à toa, quando esses caras famosos morrem, nunca é na porra de um avião comercial, né? Nunca é num Boeing. É sempre no jatinho, porque o cara quer ser esperto, né? Ele tem um jatinho, tem um helicóptero... Aí vai Ricardo Boechat, Eduardo Campos, Just Toffoli, né, que morreu também. Né, como se a família dele mandasse no Recife.
o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu Marília Mendonça, no Palácio do Catete, aquele outro Gabriel Diniz também, do Jennifer. Após ofensivas políticas de grupos de oposição. Se esses caras andassem porra, Latam, estariam vivos até hoje, né? Mas quiseram ser os espertos. São ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista antigoverno. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar, mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas, que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso, além de lendas populares. A Guerra do Paraguai... Não, acharam sinais, mas o quarto do Vargas nem foi investigado, pô. Caralho, que porra é essa, né? Eu não achei nenhuma fonte pra... Eu vou inventar também, né? Acharam um sapato, acharam uma marca de sapato também, o 37, né? Perto do tapete do banheiro dele, né? Para isso, além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi... a última postagem do Vargas no Instagram, tipo a legenda, né? Morri. Orquestrada pela Inglaterra, é uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai... E aí, Uzali, que aconteceu ou não, né? Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria... Tem uma história que eu lembro da época da escola que até hoje o Paraguai tem pouco homem, né? Por causa disso. Se tu for pro Paraguai assim, vai estar pocando de mulher. A Guerra do Paraguai, na verdade, aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito, e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Assim, mas até aí, né, o Rothschild empresta dinheiro pra todo mundo, né? Besta é quem fica escolhendo lado, né? Paulo César Farias... Que acabou, mano? Foi um empresário... É isso, né? O Rothschild deu dinheiro pro Brasil, né? Porra. E tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista... Quem é inteligente dá dinheiro pro Hamas, né? Hamas e Israel, pô. Negociar com os dois. Protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. Não, ele não se matou. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país
e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024... Cara, então qual que é a teoria? Porque assim, o fato dele ter sido assassinado não é mais teoria, né? Tipo assim, a versão inicial da polícia era de que era suicídio e depois virou assassinato, né? Porque descobriram que tinha sido assassinato. Qual que é a teoria, porra? Quer uma teoria? Então, a teoria seria que o PT matou, né? Aí seria uma teoria, né? Se falar que ele foi morto, todo mundo já sabe que ele foi morto, né? Jorge Sanguinetti. Esse cara descobriu que o PC Farias foi morto, assassinado. E não que ele foi assassinado por outra pessoa que não é a namorada dele, né? Esse cara, essa é a teoria, presta atenção. Ele também afirma até hoje que Isabela Nardoni não foi morta pelos pais. Bizarro, né? Ele diz que ela não foi morta pelos pais. O que aconteceu, na verdade, é que uma porta dos fundos do prédio dela foi deixada aberta. O muro do outro lado dava para uma construção e Isabela foi raptada por um bandido. Bizarro, tá? Obviamente não é aceito porque a gente sabe que o pai dela matou ela, né? Mas seria uma grande teoria. Em livro, Sanguinetti afirma que pedófilo matou Isabela Nardoni. Aí beleza. Isso é uma puta teoria. Bizarro. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília. A Embaixada dos Estados Unidos de Brasil iniciou mais um túnel subterrâneo, cara. Caralho. Construção de um novo prédio em grande merda, né? Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1900... E outra coisa, tá? Sobre o Jorge Sanguinetti, o caso Isabela Nardoni. Ele ia publicar essa investigação dele em um livro. E olha o que aconteceu. Bizarro, mano. Bizarro pra caralho. Em 95, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua, e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores.
A história da Gangue dos Palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a Gangue dos Palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da Gangue dos Palhaços como algo que realmente aconteceu. Sim, aconteceu. O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Em 5 de agosto de 2013, isso é bizarro que o povo cai nessa, mano. Todos os membros nessa de que o menino... que houve um terceiro matando os pais, né? De uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas. Entre elas, o pai e a mãe, que eram policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. O fato que ele fez... Não, acho que assim, um indício de que ele matou os pais é que ele falava de matar os próprios pais, né? Então, costuma ser... Isso é uma forte indicação, né? A possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser para ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só para explicar, mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é, nada mais é o que está escrito aí, assassinos por... Por que ele não se mataria, né? Tipo assim, tu acabou de matar teu pai e tuas avós, né? Por que tu não se mataria? Convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? Do nada, né? Do nada. Olha, Marcelo, é possível. Porra, Marcelo, vai se fuder, né? Do nada. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Este menino deveria estar passando por um momento muito difícil. Em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem:
Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Ah, mas aí, cara... Cara, essa versão é a versão da família, tá? Só que, porra, é a família do cara, né, cara? Tipo assim, a família vai admitir, porra... Não, realmente, né? O meu sobrinho, o meu primo é um assassino, né? É óbvio que eles vão apelar pro fato dele ser uma criança, né? Mas isso não é um argumento, né? Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de... Porque ele tava usando uma pistola, tá? Pistola costuma não deixar restígio de pólvora, só o revólver. sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. Meu primo é um possível pedófilo, eu admito. E um ano depois, Que isso, cara? foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. Chupacu de Goianinha? O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo que matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho... Não era o pai que tinha problema, tá? Era a mãe, que ela ia denunciar um esquema de roubo de caixa eletrônico, né? Agora, assim, pra mim, esse aqui eu não acredito não, tá? Eu sou mais na teoria de que ele matou mesmo. Primeiro, essas imagens que mostram do caso, tem muita gente que acha que o moleque, quando matou os pais, era assim, tá? Tipo, o moleque matou os pais desse jeito. Tipo assim, essas são fotos bem antigas dele, tá? Ele já era bem maior e bem gordinho, inclusive, tá? Então, assim, isso aqui era usado muito na época. Eu lembro desse caso quando aconteceu. De gente falando assim... Nossa, mas uma criança desse tamanho, como é que ela ia conseguir matar, né? Tipo, ter força, né? Pra segurar uma arma, pra dar um tiro e o caralho. Mas assim, essa foto aqui, esse moleque devia ter uns 8 anos, tá ligado? Essas fotos são muito antigas. Agora, tipo assim, beleza. Pô, então o cara tem que ter entrado na casa dele, porque não teve sinal de arrombamento, né? O cara não fez barulho. Não fez barulho. Tipo assim, mandou o moleque pra escola por algum motivo, né? Tipo, por que ele foi pra escola, né? Tipo assim, você é um policial que vai matar essa família. Aí você mata o pai, a mãe e a avó. Você podia só matar o moleque, né? Aí, tipo, tu envia ele pra escola sem ter certeza de que ele poderia, sei lá, revelar o plano, né? Tipo, então os policiais mataram a minha família, não sei o quê. Tu confia que ele vai ficar calado por algum motivo, né? E aí depois tu mata ele, né? Isso que é bizarro, cara. Então, por que os caras mandariam ele pra escola, tá ligado? Aí, tipo, não, ele tava dirigindo o carro e aí ele mandou 4 negócios de ré e é um sinal, né? Às vezes é uma criança que não sabe dirigir direito um carro. Porque dá pra ver, inclusive, que o farol tá desligado, cara, à noite. Pode ser um sinal pra 2 carros pretos da polícia, né, secreta, da ABIN, que veio do túnel secreto de Brasília, pode, né? Mas também pode ser uma criança que não sabe dirigir um carro, né, porque ele tem 13 anos de idade. Então o assassino queria brincar.
Quem garante que ele foi pra escola? Todo mundo alucinou, né? Ninguém que viu ele lá, ele realmente estava lá, né? Instituição e que a cena do crime foi... Então, assim, é muita coisa, tá ligado? Tipo, era um menino alto, era um menino forte, assim, fisicamente, né? Era gordinho. Era uma pistola que ele tava usando. Pistola não costuma deixar vestígio de pólvora, então... Vestígio de pólvora, né? Então você falar que, não, o cara não matou porque não tinha vestígio embaixo da unha. Tipo, porra. Mas aí se tu matar a tua família também, provavelmente não vai ter, né? Com a pistola, caralho. Vai ter com um revólver. E... Tipo assim, porra, o relatório final que falava que ele era o culpado foi apresentado à família, tá ligado? Ao que restou da família, né? E a família concordou na época. Depois que eles vieram com essa loucura aí de que não, tinha um terceiro policial. Aí tem umas coisas que é tipo assim, não tem como você ter certeza, né? Porque se fosse uma conspiração da polícia, isso claramente seria manipulado. Mas, por exemplo, tinha a história de que a mãe dele tava em um esquema de denunciar roubos de caixa eletrônico que alguns outros policiais faziam. Aí, quando foram pesquisar isso, descobriram que a mãe dele não tinha nenhuma ligação com nenhuma denúncia do tipo, tá ligado? Ela não era testemunha em nenhum caso apresentado à polícia. O que pode ser uma indicação de que é caô, né? De que ela nunca apresentou tal coisa, ou de que nunca houve tal coisa. Ou, se for parte da conspiração, né, secreta, é um fato de que a polícia apagou o registro, né? Mas aí também, né, ninguém comentou. Então, tipo assim, ela ia denunciar sozinha, ou era um grupo que ia fazer a denúncia, né? Porque se fosse um grupo que ia fazer a denúncia, eles iam aparecer e falar, não, teve realmente esse caso, e a polícia apagou pra esconder alguma coisa. Então, assim, aquelas, né? Pô, o que é mais fácil, né? Acreditar que o menino que falava de matar os pais e tinha um problema psicológico matou os pais com uma arma que tinha em casa, ou que a polícia fez, tipo, o crime perfeito, tá? Foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Tinha um negócio, por exemplo, a arma que disparou no Marcelo foi disparada com a mão, acho que direita. E ele era canhoto, tá ligado? Tipo assim, um cara que deu o tiro, no caso seria ele, né? Porque foi um suicídio. Ele dando um tiro, deu um tiro com a mão direita, mas ele é canhoto. Ou era o contrário, tipo, a mão foi à esquerda, mas ele era destro. Teve essa parada também. Ia se cagar assim antes de matar a pessoa. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da... Cara, não tem como você dar um tiro do lado da tua cabeça segurando a arma com as duas mãos, né? Você seja um retardado, né? Descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C.
Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a... mas qual que é a diferença que isso faz, né? Os fenícios descobriram o Brasil, né? Caralho, e aí, né? Foda-se. Queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando as coisas piores. Cara, essa teoria de velho... Pô, a teoria da conspiração de velho morrendo, pra mim é absurdo, tá? Caralho, é um velho, porra! Esses dias eu vi um cara falando que, assim... Pra ele não era uma teoria, tá? Era um fato. O Papa Francisco tá morto. Só que o Vaticano não quer revelar isso pro mundo. Ó pra você, caralho, mas... Por que o Papa Francisco estaria morto e o Vaticano não ia contar isso, caralho? Tipo assim, tem muito Papa na história, tá ligado? Quando o Papa morre, troca o Papa, né? Acabou, cara. Por que eles vão fazer esse circo, né? Como se assim, o Papa Francisco fosse a figura, assim... Caralho, central da história do cristianismo, né? Não, ele não pode morrer nunca, cara. Porque é o Papa Francisco, pô. Caralho, que teoria é essa, né, cara? Pô, se interna, malandro. Parece morto na foto. E sem falar que a própria causa de morte oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves... Francisco é o último papa? O presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, papa, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura... Cara, o dia que a Choquei postou que tipo, cientistas tinham achado Ratanabá. Claramente o PT pagou, né? A arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas, relevante ao caso do ET de Varginha. De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha,
O espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudo de seres extraterrestres, de Varginha, denominado Pavilhão 18. Essa narrativa... Cara, não sei, eu tô começando a acreditar nele, tá? Mas eu não acredito ainda não. Eu acho que era só aquele mendigo lá, fudido lá da coluna. É repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. A Serra do Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia. Mas o cara do ET de Varginha e um nada, quem viu foi as meninas lá. E o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Mas, porra, lenda, não atualmente, quero saber, não, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados, e embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da Ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a Ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da Ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade... Quando o cara fala teoria, nesse sentido aqui, é só algum cara do Forchan falou, tá? Do governo de lidar com a crise. Pô, o Epstein pegou criança da Ilha de Marajó. Porra, mano, caralho. E vem por interesse... Por que tem gente que acha que o Epstein é, tipo assim, o maior pedófilo da história, tá ligado? Tipo assim, parece que tem um caso de pedofilia que não passa na mão do Epstein, né? E que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari,
onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Burschenschaft... Outra coisa. Tá vendo esse cara aqui? Young Masca? Young Masca, o cara da churrasqueira. Se você pesquisar Young Masca no Google, no YouTube, a quarta opção é Casas Bahia. Você descobre que houve um caso dele na Casas Bahia, tentando comprar o celular e a loja não deixou. Porque ele é preto, né? Fala, rapaziadinha, cheguei aqui em casa agora, passei mais de 3 horas lá dentro da loja e vou explicar tudo pra vocês do jeito que... Por que isso é importante? Casas Bahia. Fundador Samuel Klein. Eu só vou até aqui, tá? Quem quiser saber mais... Opa! Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos e, recentemente, dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas. Tem a ver com impeachment, mais Jornada de Junho, mais Copa 2010, mais Atlas Network. Aí fudeu. Eu só vou até aqui, tá? Senão vão me pegar. Contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha.
Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global, suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Que o Collor matou a Ana Lídia? Tem essa teoria aí? Caralho. Heloísa, comentava que Luiz Estevão e Collor eram envolvidos na morte e estupro de Ana Lídia. Caralho! What the fuck? Que ele e o Playboy Collor de Mello eram envolvidos no assassinato e estupro de Ana Lídia, por isso que eu não poderia ter um caso com ele. O problema é que quando a mulher tem coragem, quer dizer, o Collor, não vou pensar que eu tenho medo de você. Caralho. Pô, esse caso é triste pra caralho, mano. Fico mal, mano. Pô, que isso, cara. Sabe que o pai do Collor já matou uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados? Bizarro, né? É, mano. É mais fácil pagar os seus impostos. Mas assim, Ratanabá tá na camada quase final, na penúltima camada, então vai ser uma bosta na camada final. Todas as celebridades são inorgânicas. Ai, meu Deus do céu, caralho. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou Acordo Secreto. Pera aí, o Davi Brito foi selecionado pelo governo, é isso? Ó, todas as celebridades, campeões de reality show, cantores. Então, assim, o Chico Buarque e o Davi Brito foram selecionados pelo governo, através da Lei Rouanet. É isso. Com empresas de mídia e pela Mind8 também. Gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas. Porque você paga, né, pra botar a música. Gente, assim, a música da rádio, o cantor paga pra música dele tocar na rádio, tá? Pois reality show... Isso aí não é uma teoria da conspiração, né? É uma coisa que todo mundo sabe. Shows são fraudados para garantir... Não precisa da Lei Rouanet, tá? Pra Ana Castela tocar na rádio. Sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustível.
O Davi Brito, cara, é fabricado pela Lei Rouanet, mano, pra manter o governo. Nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1970. O maninho que mandou a matéria do Collor já assumiu, fecha lá. E trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa paralelo ao público e buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nucleabras e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Apesar do programa paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Interessante. Falaram isso do Iraque, né? O que aconteceu com Saddam Hussein? Executado. Falaram isso no Brasil em 2010. O que aconteceu com a nossa presidente Dilma Rousseff? Como eles não podiam mais matar ela, porque gastaram a matança no Saddam Hussein, ia ficar muito óbvio. Deram o golpe, né? Caralho. Mano. De Los Alamos, o Brasil, se quisesse... E aí? Como é que explica isso aí? Poderia criar uma bomba atômica. É só coincidência. Em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. Sim, com certeza. O Tesouro da Trindade... Cara, você vê que assim, não tem teoria nenhuma, né? Além de que não, o Brasil na verdade tem uma bomba atômica. Mas assim, está na última camada do iceberg, tá? A teoria, o Brasil tem uma bomba atômica, está na última camada de um iceberg sobre teorias do Brasil, mano. O Brasil é um país sem graça, pô. É um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado... Quer uma teoria? Goleiro Bruno era o maior representante do Comando Vermelho em Minas Gerais. Falei. Por isso, Elisa Samúdio foi morta. Bruno levava drogas da Rocinha para Ribeirão das Neves, diz promotor. Ele era o maior nome do tráfico de drogas de Ribeirão das Neves. Quando Elisa Samúdio, infelizmente, descobriu essa informação e ameaçou expor o Bruno, ela foi morta. Bizarro, né? Não foi pela pensão, tá? Não foi pela pensão. Ele não ia matar uma mulher. Ele, um goleiro cotado no Milan, um goleiro cotado na seleção brasileira, Copa do Mundo. Ele não ia matar uma mulher por causa de uma pensão.
ela sabia de algo. E aí ele teve que executar. Começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na Ilha de Trindade, e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro nisso, né? Porra, o Tesouro de Trindade, né? O livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro. Isso é uma teoria. Conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança. Caralho, cara, olha a teoria, mano. Ou então, que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando... Que cena é essa, cara? Tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anjos... O Trump vazou os arquivos da morte do Kennedy e o motorista deu tiro dentro do carro? Caralho. Essa aí eu nunca tinha visto, não. Caralho. Foda demais, mano. Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito, e ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas. Cara, eu fui pesquisar, peraí. Vamos lá. O Trump vazou. Ele não vazou, tá? Ele... cara, olha essa porra, mano. O Trump vazou que o motorista do Kennedy atirou dele dentro do carro. Moleque, essa aí foi foda, tá? Vamos ver. O governo divulgou registros, blá blá blá, os arquivos relacionados já foram divulgados, com cerca de 13 mil. Continham edições. Eita porra, os documentos tinham edições, hein? A teoria do atirador dentro do carro, mano. Caralho. Trump disse na segunda-feira que as pessoas estão esperando há décadas. Logo após assumir o cargo, ele assinou uma ordem executiva determinando a divulgação pública de milhares de arquivos. O assassinato de Kennedy foi atribuído a um único atirador, Lee Harvey Oswald. O Departamento de Justiça e outros órgãos do governo federal reafirmaram essa conclusão. Uai. Então fudeu, né? Mas pesquisas mostram que muitos americanos acreditam que a morte foi resultado de uma conspiração. Especialistas duvidam que as novas informações mudem os fatos subjacentes. Lee Harvey Oswald atirou contra Kennedy em uma janela de um depósito de livros escolar enquanto a comitiva presidencial passava pelo Dealey Plaza em Dallas. Pessoas que esperam grandes coisas quase certamente ficarão decepcionadas. Uai. Não, vai tomar no cu então, né? Mano, bico de pato, por favor, me mande o link de onde tu achou que o motorista deu tiro dentro do carro, cara. Pelo amor de Deus. Essa eu quero ver, mano. Essa eu quero ver, cara.
Caralho. Ó, permanecendo dúvidas sobre o que a CIA sabia sobre as visitas de Oswald à cidade do México 6 semanas antes do assassinato. Ele visitou a embaixada do Soviético. Isso aqui já sabia, né? Vai ser muito interessante. Semanas atrás? Isso aqui é dia 18, cara. Semanas atrás, né? Dia 18, cara. Ó, mandou um link, vamos ver. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Não. Arquivos do assassinato de John Kennedy. O arquivo do assassinato é um vídeo que a gente já conhece há décadas. O JK foi mortalmente baleado por seu motorista, agente do serviço secreto William Bill Greer. Eita porra. Será que eu posso mostrar isso em live? Eu vou tampar a cabeça dele aqui. Eita, pior que não... Eu vou deixar a cabeça tampada na parte que dá o tiro. Ai, mostrou. Não, tá de sacanagem isso aqui, cara. Olha a teoria, olha a teoria. Tipo assim, deixa eu ver se eu entendi. É a única bala da história que eu acho que faz isso, tá? O cara tá aqui, o motorista, aí o John Kennedy tá aqui. O cara dá um tiro dessa direção. Essa parte do crânio dele explode. E essa parte aqui sai só uma bala com furo. Pô, ao contrário do que acontece no tiro, né, porra? Se a explosão do crânio aconteceu aqui, é porque a bala veio daqui, porra. Caralho, que teoria é essa? Cara, a pior teoria da... Cara, essa aqui acho que tá junto com a teoria do Kyubey, cara, do Anatomia de uma Queda. Cara, não, ele atirou de cor. Deu flick shot, viado. Que porra é essa, mano? Não, e assim, o motorista atirou no presidente e ninguém percebeu do carro, assim. Tá todo mundo envolvido nessa porra, mano. Ele é treinado diferente, né? Não, aí viajou, mano. Aí viajou demais, cara. Porra. Só responder o boleto aqui. Então, o Kyubey criou essa teoria, né? Ó, eu vou contar um negócio sobre o Kennedy. Que não é teoria. É fato. Só responder a mensagem aqui. 1 minuto. Não, mas essa aí, cara, do bico de pato foi... Caralho. Chapou tudo, mano. Só logando a Steam aqui, rapidão. Alguém paga esse vídeo aqui, mano? Promoção, R$60 esse aqui, hein? Pra fechar a live. Esse aqui é bizarro. Pera aí. Foi. Vamos doando, vamos doando. Doação coletiva aí, doação coletiva. Pronto. Uma coisa do assassinato do Kennedy, tá? Eu acho que eu já falei isso em live uma vez. Agora vai ser bizarro. Segurem na cadeira. O Lee Harvey Oswald, um carinha treinado pelos soviéticos, subiu
Eu não sei qual andar, tá? Eu vou colocar um andar, apenas um exemplo aqui, né? Hipotético. Subiu até o 5º andar de um prédio. Nesse 5º andar, ele posicionou dentro de uma sala um monte de caixas que iam da porta da sala e formavam um labirinto até o local em que ele instalou a sua sniper. A sua arma foi montada na hora. Ele estava no 5º andar do prédio, com a sua arminha, montando ela, numa sala cheia de caixas que formavam um labirinto, até a porta. Porque se alguém passasse e abrisse a porta, ia ver um cara com sniper no lugar que o presidente ia passar, né? Não ia dar bom para ele. Então as caixas tampavam a visão. Depois de atirar 2 vezes, porque ele atirou 2 vezes, ele atirou, recarregou e atirou de novo. Ele limpou a arma para tirar qualquer tipo de impressão digital dela. Ele desmontou a arma depois de limpar. Desceu 5 lances de escada, porque ele estava no 5º andar. E parou na frente de uma máquina de refrigerantes. Ele pegou uma coca e saiu do prédio. Até aí, ok. Nada demais. Eita porra. O especial vem agora. Um policial que estava na rua, gordinho, com sua scooter, ouviu o barulho do primeiro tiro. Ele se assustou, jogou a scooter no chão e saiu correndo pela rua até o prédio, que ele sabia que tinha sido de onde as balas haviam sido disparadas, porque ele ouviu o tiro sendo disparado. Entre o policial, a posição inicial e o prédio, ele conseguiu cronometrar que foram 6 minutos. Esse é um tempo que eu também não tenho certeza. É um tempo apenas de exemplo, para vocês entenderem a situação. 6 minutos. Quando ele chegou no prédio, ele viu Lee Harvey Oswald tomando uma Coca-Cola, saindo do prédio. Ele parou o rapaz e perguntou: opa, quem é você? O que você está fazendo aqui? Cadê seu documento? Antes que Lee Harvey Oswald pudesse responder alguma coisa, um colega dele chega até o policial e fala: calma, esse é o Lee, ele trabalha aqui. O policial disse então que estava tudo ok e mandou o Lee Harvey Oswald para casa. Ahá. Eis a mágica. Quando o FBI investiga e tal, e pai descobre quem fez, como fez, etc., eles vão fazer um cenário de reconstituição. Então eles pegam a sala que o Lee Harvey Oswald fez, com a portinha aqui, colocam as caixas no formato do labirinto que ele montou, colocam um agente que deve montar a arma, dar 2 tiros e então limpar, desmontar, sair da sala, descer 5 lances de escada e chegar na frente de uma máquina de refrigerantes em 6 minutos. Porque esse foi o tempo que o policial demorou para sair da scooter e chegar no prédio, onde ele viu Lee Harvey Oswald com a garrafa de coca na mão. Em 6 minutos. O agente nunca conseguiu fazer esse percurso. A única forma que ele conseguiu fazer o percurso em 6 minutos foi
se ele tirasse todas as caixas da sala e não limpasse a arma? Como Lee Harvey Oswald fez isso em 6 minutos? É, viado. Eis o grande mistério. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Dispositivo secreto da KGB. Já foi provado que foi a CIA. É, viado. Eis a pergunta, né? Como é que ele fez isso em 6 minutos? Então, tem que reconhecer o mérito do cara, pô. E outra coisa, uma informação também que não é tão relevante, mas o policial diz que quando ele encontrou Lee Harvey Oswald, ele não estava ofegante, ele não estava cansado. Ele estava normal. Mais uma parte aí. Bizarro. E é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1900... Junóclis. Alguns falam que o Al Capone estava envolvido. Caralho, cara. JFK, presidente. Morreu em 63. Al Capone. Pô, o cara era gênio pra caralho, então, né? O cara previu o assassinato uns 20 anos antes, cara. Alguns falam, né? Tá tendo esse debate por aí, né? Tá tendo esse debate por aí. Em 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa. Mano, do Oswald eu acho tão bom essa informação do Oswald, essa história, que essa aqui pra mim tá foda-se, mano. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú, e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma, e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram.
edição de Luba TV de Ambuplay, né? Não, mas no vídeo também